Olá, entusiastas da tecnologia! Se vocês se inspiraram com o nosso painel anterior sobre as redes sociais, preparem-se para mais uma jornada enriquecedora. Hoje vamos mergulhar na evolução dos videogames, dos memoráveis 8 bits ao impressionante superrealismo de hoje. E para aqueles que perderam o painel anterior, não deixe de conferir o que foi uma discussão incrível. Agora eu tenho o prazer de introduzir Anne Kiangala, uma defensora apaixonada da representatividade no universo dos games e da literatura. E é com imenso prazer e admiração, é claro, que eu apresento Anne Kiangala, uma voz pioneira e poderosa na intersecção de cultura nerd, representatividade preta e feminismo. Idealizadora do influente blog Preta Nerd Bunny Hell, Anne é uma marvete com acesso aos bastidores, mestre em literatura pela UNB e atualmente doutoranda em estudos do horror negro, onde ela se dedica a analisar o discurso do horror na escrita de mulheres negras. Sua contribuição acadêmica e cultural oferece um olhar revolucionário sobre os games, não só apenas como entretenimento, mas também como espelho da sociedade. Anne, sua trajetória é super inspiradora para nós e estamos muito entusiasmados para mergulhar nos insights e nas experiências que você tem a mostrar para a gente. Então, seja muitíssimo bem-vinda ao TacTech. Bem-vinda, Anne. Ai, Micra, muito obrigada, bom dia, muito obrigada a você, muito obrigada a toda a equipe do TacTech pelo acolhimento e pelas belas palavras, muitíssimo obrigada mesmo. Que bom, Anne, ter você aqui com a gente. E para começar o nosso bate-papo, quero te fazer uma primeira pergunta, né? Uma pergunta introdutória. Como é que você contaria para a gente, né? Um pouco da história da evolução dos games, que vieram lá daqueles simples gráficos de 8 bits, que estão agora chegando nessa incrível realidade virtual que a gente tem hoje. Conta um pouquinho dessa história para a gente. Bom, quando a gente pensa em história dos jogos, a gente precisa pensar sobre essa questão do design, da construção mesmo, e isso já faz a gente pensar em alguns aspectos, dentre eles, assim, jogo é obra de arte? Né? E aí a resposta é muito simples, claro que é, porque tem um trabalho de design. Então a gente começa ali nos jogos de 8 bits, então os jogos eles tinham uma proposta mais de entretenimento, então tinha uma imagem muito simples, um modelo que é muito diferente do que a gente tem hoje, e que a gente tinha que trabalhar ali com aqueles quadradinhos, né? E imaginar o que aquilo representava. Depois desses 8 bits, que a gente tem ali o Atari, a gente tem o Nintendo, a primeira versão, a gente vai para uma outra geração e a gente vai ter o Super Nintendo, então a gente já vai pular ali para os 16 bits, que é basicamente a minha experiência, ela começa pessoalmente por ali, e aí a gente vai começar a ter um mercado mais diversificado, né? De repente, o jogo parece que é um mercado que está atraindo mais gente. Um detalhe interessante desse momento é que, a princípio, os videogames, né, eles eram vistos como entretenimento focado na experiência, focado no mercado feminino. Então, quando a gente for ver as propagandas desse momento, né, especialmente ali do lançamento do Super Nintendo, por exemplo, a gente vai ver um foco ali no mercado de meninas mesmo, assim. Posteriormente que os jogos foram voltados cada vez mais para um mercado masculino, mas a princípio não era assim. Até se a gente for pensar sobre a história, da programação e tudo mais, a gente vai ver que é uma história muito feminina também, né? Mas, enfim, daí, depois que a gente sai dessa geração, a gente vai, então, para uma próxima geração, que a gente tem o Nintendo 64, que foi, assim, um avanço absurdo, assim. Quando a gente estava ali jogando aqueles jogos de plataforma de duas dimensões, a gente não imaginava que a gente pudesse ir para uma experiência em que, de fato, a gente começaria a ver a realidade um pouco mais próxima do que a gente conhecia, e a gente vai ver que naquele momento era muito próxima assim do que a gente conhecia de outras mídias, especialmente da animação e tudo mais, estava muito mais próximo. Então, o Nintendo 64 ele foi bastante revolucionário, tanto por conta da questão dos gráficos, que eram realmente incríveis, como também a possibilidade de a gente ter aquele mundo um pouco maior, né? Não vamos dizer que é um mundo aberto, mas assim, um mundo muito mais complexo e tridimensional. Então a gente vai ter ali jogos muito mais complexos, assim, com a mecânica, com a jogabilidade, com histórias muito mais complexas.
E a gente também vai ter uma mudança radical no controle também. Então, assim, o controle do Nintendo 64 também possibilitou novas formas de jogar, né? Essas novas formas que estão sempre importante a gente pensar na conexão, né? Entre a mecânica, quer dizer, como a gente joga, né? Os movimentos, as leis que estão ali dentro do contexto do jogo, a narrativa e como ele aparece para a gente, essa parte mais do design da imagem. E aí, posteriormente, a gente começa, então, a ter uma geração que vai se aproximar muito mais do que a gente conhece hoje, né? Então, a gente vai ter, então, o Nintendo 64 e o Super Nintendo, e o PlayStation 1, na verdade, o One vem depois, como uma reformulação do 1, modelo menor. E aí, a gente vai ter, então, uma outra revolução, porque, bom, a gente vai ter jogos que são extremamente realistas, pensando que a gente está ali no final dos anos 90, começo dos anos 2000, a gente vai ter ali um momento em que os jogos estão ainda mais complexos, as narrativas estão mais complexas, então a gente tem a mudança de mídia, né? A gente sai das fitas e a gente vai para o CD, e o CD ele possibilita, então, que os jogos sejam muito maiores, a narrativa seja mais complexa, e que a gente visualmente tenha esse impacto. E às vezes os jogos são tão grandes que a gente precisa de 2 CDs, né, para avançar a história inteira. Então era um salto absurdo, né? Então a gente sai de um jogo que tem ali, quando muito, 6, 8 horas de história, e a gente vai para um jogo que já passa a ter aí, a gente vai ter Final Fantasy lá na frente também, né, no meio dos anos 2000, que é um jogo absurdo, né, de horas de jogo mesmo, assim. Então, side quest, então, assim, essas histórias que são paralelas, que elas não necessariamente impactam na narrativa principal, vão se tornando cada vez mais comuns a partir dessa geração. E aí, nesse momento, assim, que a gente tem, então, posteriormente o lançamento do PlayStation 2, a gente vai ter uma questão, que aí assim, é um boom. Naquele momento foi muito estranho, foi muito diferente, porque a gente tinha uma segmentação no mercado que era assim, a Sega, Nintendo, e também o PlayStation, né, da Sony, mas de repente a gente teve um desdobramento muito maior. A Nintendo veio com o GameCube, que foi uma aposta que no primeiro momento ele estava ali, mas muitas questões surgiram sobre a questão de que os mesmos jogos eles estavam tendo desempenhos diferentes em videogames diferentes da época, o Xbox, PlayStation 2 e o Dreamcast. O Dreamcast foi o que deu menos certo, né? Mas ele tinha uma proposta muito interessante que era uma espécie de telinha no controle, né? Então, assim, imagina como que isso seria repassado para a gente, assim, o valor do dispositivo para a gente aqui no Brasil, né? Então, esses videogames, eles foram ficando para trás e afunilou, então, o mercado para essa questão que a gente tem muito mais clara hoje, que é o Xbox e o PlayStation, né? E a gente vai caminhando, então, a gente chega na geração do PlayStation 3 e do Xbox 360, e a gente, de repente, vai ter, assim, um salto de realidade. Imagina, a gente saiu ali dos cubinhos. Eu, por exemplo, adorava o Mortal Kombat 2, o 3 e tudo mais. A gente tinha ali os fatalities que a gente tinha que meio que imaginar, assim, boa parte da experiência a gente tinha que imaginar, porque, bom, eram quadradinhos que eram sangue, eram quadradinhos que eram ossos voando, então, assim, a gente tinha uma experiência que era um pacto, na verdade, né, entre a gente estava consumindo e aquilo que estava ali na imagem, que eram representações realmente muito, muito gerais, assim. E aí, de repente, quando a gente chega na geração do Xbox 360 e do PlayStation 3, de repente a gente tem, primeiro, jogo em português, e aí isso foi revolucionário, porque a princípio a gente tinha geralmente jogos em inglês, né, ou em japonês, o que era uma barreira bastante difícil, às vezes, para a experiência. E a gente vai ter, nesse contexto também, outras formas de mimetizar a experiência de jogo, que é outros dispositivos, né? Que aí você vai ter o Kinect, por exemplo, enfim, e aí você vai poder ter o seu corpo participando daquela experiência. Você vai ter um processo de imersão que é bastante diferente e que vai conectar com o que a gente tem mais recentemente, que é o VR, né? Então, a gente passa, então, do processo mais físico de estar ali movendo o corpo e o seu corpo ser refletido ali, fazer parte da experiência, e a gente vai para o momento em que
todos os nossos sentidos, né, exceto o paladar e o olfato, eles são convidados, né, por meio do VR, a partir do óculos de realidade virtual, a gente passa a estar de fato ali, né? O que é incrível, o que é, assim, talvez o que a gente esperava secretamente desde o início. Então, esse processo de realismo, também eu acho que vale a pena a gente lembrar que ali na geração do 360 e do PlayStation 3, a gente passa a ter, então, imagens que são cada vez mais realistas. Então, você olha ali, você não tem um desenho, né, que parece com um mangá, você não tem um desenho que parece uma animação, você tem, de fato, imagens extremamente reais. Aqueles personagens que a gente conhecia, assim como borrões, como quadradinhos anteriormente, eles passam a ter um rosto característico que realmente é muito convincente. Nesse processo, claro que a gente vai se conectar muito mais com essas narrativas, porque a gente consegue se ver muitas vezes, se identificar com aqueles personagens, com aquelas histórias, com aquelas expressões, mas tem um detalhe que eu acho importante, que é, nessa geração, a gente tem uma mecânica que é diferente, né? Então, o controle do Xbox, ele vai trazer a gente para um caminho diferente do caminho que a gente poderia estar acostumado quando a gente jogava o PlayStation. Mas aí, até aí tudo bem, né? A gente tem memória muscular e tudo mais, mas tem uma questão sobre experiência de jogo que é a gente começa a ter uma experiência de entardecer, a gente começa a ter uma experiência de vento, a gente começa a ter um realismo nesses pequenos detalhes que chamam a gente para uma experiência mais realista. Então, nesse sentido, a gente vê o mundo real cada vez mais refletido ali. Então, cada vez mais a gente tem um processo de imersão. Então, muitas vezes, outros sentidos que não são claramente direcionados, necessariamente conectados ali com aquela experiência, eles vão ser convocados. Então, não raro você vai jogar um jogo dessa geração em diante e você vai ver uma imagem que vai convocar memórias olfativas, memórias gustativas, e aí você vai ter uma nova experiência de imersão nesses jogos que jamais seria possível nas gerações anteriores. Então, no geral, a gente tem esse contexto assim, e a gente caminha para cada vez mais uma aproximação da realidade com uma realidade gamificada, que a gente já consegue ver em algumas obras de ficção, como, por exemplo, o Cyberpunk 2077, né? Então, aquilo ali, talvez 20 anos atrás, pudesse ser uma coisa muito surreal, mas hoje em dia a gente olha aquilo e a gente tem uma certa proximidade. A gente tem outros jogos como Roblox ou como o Fortnite, que também convocam a gente, né, para aquele universo ali, e a gente pode viver, de certa maneira, dentro daquele universo, fazendo com que a linha entre o mundo real, que é o mundo referencial, na verdade, esse mundo que a gente está, real é muito, muito complicado da gente dizer, mas a gente tem uma linha cada vez mais fina entre a gente aqui e o mundo que a gente está vivendo virtualmente, como a gente vê no filme também do jogador número 1, né? Então a gente está mais ou menos ali no caminho do jogador número 1, eu diria. Anne, muito interessante essa evolução toda que você traça, assim, obrigada por tanta riqueza de detalhes nessas fases todas, e no final da sua fala, a sensação que fica é que, ao passar do tempo, o jogo foi criando cada vez mais espaço nas nossas vidas, até chegar nesse momento onde as fronteiras estão ficando cada vez mais finas, né, como você traz. E o universo do jogo, que às vezes era só entretenimento, eu sou do Atari, né? Eu sou da época do Atari, eu peguei o Atari, eu sou antes da sua geração. Hoje passa a ser profissão, hoje passa a ser ferramenta de vida, de trabalho e etc. Então, há uma evolução muito grande que faz a gente pensar, né, para onde a gente vai e entender que essa interferência, ela evoca mais do que experiências pessoais, né, individuais, mas também experiências coletivas, ou seja, passa a influenciar na nossa cultura. E aí a minha pergunta em sequência disso é como é que você vê também a evolução da representação dos personagens nesses games ao longo dos anos, né? Pensando que essas representações também, de alguma forma, traduzem representações sociais que estão nesse mundo referencial que você traz. Por exemplo, como os personagens negros e mulheres estão sendo evolutivamente representados no universo dos games.
Nossa, é muito legal a gente pensar sobre isso e talvez o grande ponto que a gente, pra gente partir, assim, para entender isso, é entender que, bom, tem algumas franquias, quer dizer, alguns títulos que eles são prolíficos, né? Eles têm muitos jogos, eles estão aí no mercado há 20, né, 10, 20 anos. Então a gente pode pensar nesses jogos que vêm evoluindo, e a gente pode pensar nos jogos que têm sido produzidos agora. Então, acho que quando a gente olha nessa bifurcação, a gente consegue ter resultados interessantes para a gente pensar. Por exemplo, quando a gente pensa nos anos 90, por exemplo, assim, toda a cultura pop, e é importante a gente sempre lembrar que a cultura pop, ela tá no mundo social, então ela necessariamente está reproduzindo, né? Então ela está copiando, tirando elementos do mundo referencial, do mundo real, para representar ali, né? A representação é isso. Inclusive, o Aristóteles, né, lá na Poética, ele fala basicamente que assim, a maneira como a gente vai se conectar ali tem a ver com o que a gente vê de real, né? O que a gente vê de mimesis, o que a gente vê de cópia da realidade na obra. Isso ele dizendo ali na antiguidade, e quando a gente pensa na história dos jogos, a gente consegue se conectar muito rapidamente com isso que ele dizia na Poética, né? Então, nesse momento histórico, né, dos anos 80 e 90, a gente vai ver, então, os filmes, os quadrinhos representando muito uma narrativa masculina. Então, os filmes de ação, eles eram muito comuns, né? Os blockbusters, eles estavam muito relacionados à história que era a jornada do herói. Então, a gente tem ali, dos anos 70 para cá, né? A gente tem o Star Wars, é uma grande franquia. A gente tem outras franquias de homens que sobrevivem sozinhos e tudo mais. E isso reflete nos jogos, né? Os jogos são mídias mais... o videogame é uma mídia muito mais nova. Então, quando a gente vai pensar sobre a história dele, é importante a gente fazer assim, uma grade em que a gente entenda também a história do cinema, que é maior, que é mais antiga, e a história dos quadrinhos, porque são mídias também que precisaram lutar para encontrar o seu lugar no mundo mainstream, no mundo mais institucionalizado. Então, os quadrinhos majoritariamente estavam focando em experiências masculinas dos filmes também, então, consequentemente, os jogos também estavam. Então, os principais títulos que a gente possa imaginar, eles geralmente eram não só representações masculinas, mas masculinas e brancas. Então, a gente tem ali o Mario, né? A imagem do Mario, o homem de bigode e tudo mais. A gente tem a princesa, que é uma donzela em perigo, enfim, a gente tem esses padrões assim de representação, mas são representações que elas também têm um lastro histórico muito grande. Elas vêm lá do século XIX, elas vêm lá do romance gótico, por exemplo. Então, a gente vai ter essas representações aparecendo nessa nova mídia como reflexo daquele contexto. Então, a gente vai pegar ali algumas personagens como de franquias, como, por exemplo, o Mortal Kombat, que eu já te citei, ou mesmo o Tomb Raider, e que são jogos assim que estão até hoje sendo jogos muito jogados, Resident Evil também. E como 3 estudos, assim, vamos fazer tipo um rápido estudo de casa aqui, né? Esses 3 jogos aqui. O Tomb Raider, ele era um jogo que, bom, embora ele não tivesse ali o compromisso com o realismo, dado o contexto tecnológico, ele era um jogo que mostrava ali uma mulher completamente fora do realismo, né? Assim, era uma mulher construída a partir de fantasias masculinas, presumidamente heterossexuais. Então, era talvez a principal protagonista daquele momento, e ela representava também um compromisso com o status quo, né? Ela era uma mulher branca, idealizada, de uma família com raízes bastante tradicionais, né? Europeias, etc, etc. E aí, esse era o que a gente tinha de mais... de mais progressista, assim. E ela ainda tinha um ofício extremamente problemático, que é ir para os lugares, né, do sul global e tudo mais, e abrir tumba, né? Abrir, violar, enfim. Então, essas representações coloniais, essas representações que colocam aquele povo como outro e tudo mais, eram o lugar em que a gente via uma lógica masculinista, uma lógica eurocêntrica sendo reproduzida por uma protagonista feminina. Aí, quando a gente vai pro Mortal Kombat, a gente vai ver uma narrativa que é um pouco mais fragmentada. Então, assim, como é que é a história desse jogo? Como é que é a história dos filmes, né? Bastante confuso.
Mas as personagens femininas, elas, por mais fortes que elas sejam, por mais que elas estejam em igualdade ali com os homens batendo e apanhando, a gente vai ver também que existe uma preocupação em colocar como figura central, sei lá, o Liu Kang e tal, e não necessariamente as mulheres. Né? Elas estão ali, mas não tem essa centralidade narrativa. E quando tem, a gente vai ter imagens muito negativas. Então, a gente vai ter uma ideia de bruxa, por exemplo, a Sindel. A gente vai ter a ideia de uma mulher que não está não tá muito equilibrada. Então, assim, uma ideia, assim, um resquício da ideia de também oitocentista de histeria, né? Que aí seria a Kitana, por exemplo. Então, a gente tem esses dois exemplos assim que mostram que a representação tanto racial quanto de gênero, ela não era nada positiva. E quando a gente pensa em Resident Evil, a gente tem assim, mulheres fortes, mulheres que estão ali com armas e tudo mais, só que a gente tem uma clara hierarquia, né? Assim, a gente começa a jogar com o personagem masculino. Se você quiser jogar de novo, se você quiser jogar mais difícil, se você quiser, aí você vai jogar com a personagem feminina que tá usando uma roupa rosa, uma roupa de policial rosa, né? Tô falando do Resident Evil 2. Então, a gente vai ver que, bom, as personagens femininas, elas não têm um espaço, e quando elas estão, elas não têm um espaço tão interessante, tão positivo, tão representativo. Então, quando a gente vem aqui para essa geração, né, do Xbox 360, para o PlayStation 3 e tudo mais, a gente passa a ter personagens que continuam sendo problemáticas. Então, assim, a gente tem Bayonetta, a gente tem um bocado de imagens que são muito problemáticas e continua com esse esforço, né, de representar figuras hipermasculinas, como o Kratos, por exemplo, né, do God of War. God of War é um jogo que é também mega importante para a história dos jogos, porque a sequência do God of War foi sempre eleita como o melhor do ano, né, durante muitos anos, assim. E então, assim, aquilo representando a imagem do que a indústria estava achando que era um melhor jogo, não apenas pela inovação mecânica, mas também valorizando ali a narrativa masculinista. Então, quando a gente começa a ter discussões assim mais amplamente sobre o que significa ser gamer, o que significa de fato uma representação, quando a gente começa a falar sobre representatividade importa, e esses debates eles começam a assumir um lugar assim dentro da sociedade, fora das instituições, né? A gente percebe que isso começa a chegar levemente na indústria de jogos, que ainda é uma indústria extremamente conservadora, mas lembrando que, bom, é uma indústria jovem, né? Se a gente for pensar na indústria de quadrinhos mainstream, em sua gênese era muito parecida. Se a gente for pensar na indústria do cinema, mesma coisa. Então a gente chega ali no Tomb Raider, por exemplo, desse reboot que teve, né, o Rise of the Tomb Raider, e a gente vai perceber, então, que já existe uma preocupação em ter uma roteirista mulher, já existe uma preocupação em ter uma mulher com roupas que façam sentido e tudo mais. A gente começa a ter discussões que vão tensionar um pouquinho o que a gente conhecia antes, mas é importante que a gente seja realista e entenda também que a história ela funciona a partir de rompimentos e continuidades. Então, significa que, por um lado, a gente tem uma mulher que está usando top, uma mulher que tem uma morfologia realista e que tem o cabelo bagunçado, enfim, essas coisas que acontecem quando você está numa aventura, né? Você ser um ser humano comum, assim. Mas, ao mesmo tempo, ela continua sendo uma pessoa extremamente rica, concentrando riqueza, indo para territórios, entre aspas, desconhecidos, atrás de aventura, né? Mas para ela conseguir a aventura dela, muita gente tem que morrer, ela tem que violar túmulos, ela tem que violar tumbas, ela tem que quebrar, ela tem que atirar dentro de templos, enfim, uma série de atitudes que não são das mais respeitosas, né? E isso quando não acontece também dela ser a figura central em rituais muito importantes para povos ameríndios, por exemplo, né? Então, uma série de situações problemáticas que estão muito conectadas com a questão colonial, elas começam a assumir uma centralidade maior à medida que a gente tem uma representatividade feminina mais positiva. E aí, isso em relação
tudo isso para falar sobre como pessoas brancas têm sido mais representadas e mesmo quando são mulheres, a gente tem problemas seríssimos no discurso. Mas quando a gente pensa sobre pessoas negras, a gente tem que pensar, então, sobre como, enfim, a gente vem de um apagamento absurdo, então personagens negras, muitas vezes, elas são, ou elas não existem, né, ou elas são personagens não jogáveis, ou elas são personagens que são construídas para não serem gostadas. O próprio Tomb Raider, ele usa muito essa ferramenta, a gente tem uma personagem negra que é antagonista, porque ela tá ali sendo grosseira com a Lara, mas na verdade, como a gente está na perspectiva da Lara, a gente não vai se identificar, mas na verdade o que ela está dizendo, olha, eu tenho uma filha para criar, eu não posso ficar aqui esperando a sua aventura acabar, né? Eu tenho que cuidar da minha vida, assim, o que parece meio realista, né? E não necessariamente um antagonismo. Então a gente tem esses personagens que são construídos para não serem gostados. A gente tem personagens que servem como discussões, mas ao mesmo tempo, né? Rompimentos e continuidades, estereótipos. A gente tem o jogo Máfia 3, por exemplo, que tem um protagonista que é um homem negro na década de 60, voltando da guerra do Vietnã, e que, bom, chega nos Estados Unidos, tem que lidar com racismo, com gangues, etc, etc. E aí a gente consegue vivenciar ali na experiência dele, puxa, o que é ser um homem negro naquele momento histórico? O que é ser uma pessoa negra naquele contexto? Que é perverso, que ainda está naquela questão de discussões sobre direitos civis, enfim, muito complexo ainda, atuação de grupos de ódio, enfim. Então, isso é uma representação interessante, né? Porque mesmo sendo uma pessoa negra, uma mulher, eu não tenho a dimensão do que é aquela experiência de ser um homem. E, sabe, tá naquela pele me fez redimensionar o que significa a experiência de ser uma pessoa negra. Foi absolutamente fundamental ter jogado esse jogo. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem um homem que tem um comportamento sexista, um comportamento violento, um comportamento com baixa inteligência emocional, que vai reforçar uma série de preconceitos e estereótipos que são comuns, né? Então, assim, ele não é uma imagem positiva no final das contas, né? Mesmo que ele traga para a gente essa experiência crítica. Mas aí, se a gente for pensar em personagens femininas, daí é mais difícil a gente encontrar um protagonismo. A gente pode encontrar, na maior parte do tempo, personagens jogáveis que estão ali dentro de um espectro de personagens. Então, a gente tem ali o Diablo, por exemplo, que também é uma franquia legal da gente observar, que, bom, com o passar do tempo, a gente tem tido cada vez mais personagens diversos e possibilidades de customização que amplia a nossa experiência ali de jogo, né? Mas eu diria que, assim, 2 jogos que são que não pertencem a franquias muito antigas e que eu acho que são legais, assim, para a gente pensar. Um deles é um jogo recente e um jogo indie chamado Season, e que é um jogo que tem uma protagonista feminina e negra, que, enfim, vai vivendo ali um contexto de experiência mais de contemplação, sabe? É um jogo mais contemplativo e não é tão realista no ponto de vista dos gráficos, que é um jogo indie. E outro jogo que eu acho que é emocionante e que traz uma discussão mais comprometida com as contradições do mundo real, que é o The Walking Dead. Curiosamente, um jogo que tem uma pretensão de ser um pouco mais cartunesco, assim, né? O gráfico é muito mais cartunesco, mas as histórias são extremamente profundas. Então, a gente tem a Michonne, por exemplo, tem uma temporada que é focada nela, então a gente tem uma perspectiva diferente da série, uma perspectiva diferente dos quadrinhos. Então a gente tem essas entradas aí que não significam que avançamos tanto, mas significa que o mercado está observando que pessoas negras também jogam e que, na verdade, os estudos indicam que os negros, tanto no Brasil quanto fora, né, pessoas negras com mais de 40 anos são as pessoas que mais jogam, na verdade, não esse público que a gente vê sendo o mercado, o marketing direcionando esse público-alvo não é o que mais joga. Então, eu acredito que com essa percepção do mercado, assim, né, essa ampliação, ela vai cada vez mais possibilitar que a gente tenha narrativas diferenciadas sobre pessoas negras, mas por enquanto a gente ainda está muito realmente limitada a narrativas que têm
um peso muito grande nos estereótipos ou em discursos, né, de subtextos coloniais. Quando você fala, me faz pensar que tem um espelhamento, de fato, né, da sociedade que a gente vive hoje e o mundo que os jogos projetam e possibilitam em termos de experiência, né, para quem está jogando. Bem, Anne, maravilhoso, obrigada. Assim, até então, aulas e aulas, né? Cada pergunta é uma aula. E eu quero passar agora para uma parte da nossa conversa, que é que eu acho mais importante, que é responder as perguntas que vêm dos alunos que estão acompanhando a gente aqui no TACTEC. E aí eu quero fazer essas perguntas. A gente tem 5 perguntas aqui, vamos tentar fazer todas até o final do nosso tempo. E eu começo com a pergunta do Guilherme Batista. Ele é aluno do GET Marechal Mascarenhas de Moraes. Ele fala assim: eu tenho um sonho de me tornar programador de jogos indies. Você acabou de falar sobre isso, né, Anne? Eu queria saber se no futuro as inteligências artificiais tirarão o emprego do desenvolvedor e de outras profissões desse universo, fazendo com que diversas pessoas percam o emprego. É possível que isso aconteça? Guilherme está um pouco pessimista, Anne. O que é que você acha sobre isso? Nossa, eu sei que é muito fácil a gente cair nessa ideia pessimista e é muito comum também, porque a gente está no meio da situação toda, a gente precisa ter mais calma para ver os próximos passos, assim, para onde isso vai. Mas eu acredito que exista um certo alarde nesse medo que a gente tem, essa projeção, porque, enfim, o mundo capitalista parece que ele está fechando assim os muros, mas fica tranquilo que eu acredito que o trabalho humano, né, a criatividade humana, ela não pode ser construída de forma artificial, assim. É claro que a gente vê, assim, como um grande avanço, a gente vê o uso das IAs e tal, mas, assim, existe um aspecto que a gente precisa voltar atrás, né, sobre sermos pessoas, sobre sermos humanas, que é a questão da ética, né, o que é importante para a gente, o que a gente valoriza, e tem muita gente, assim, não só no mercado de arte, no mercado de jogos, assim, mas também no mercado intelectual, assim, que tem essa preocupação. Poxa, se a inteligência artificial faz textos e as pessoas elas tomam a autoria da inteligência artificial, a gente tem um problema ético na nossa sociedade. Então a gente precisa discutir sobre o que faz sentido, né? O que é justo, o que é correto a gente fazer. Faz sentido você, não você, né, Guilherme? Não eu, mas assim, faz sentido alguém pegar um conteúdo que foi produzido pela inteligência artificial e dizer que foi ela que fez, ele que fez? Então é isso, acho que a gente tem um problema muito mais de ética do que necessariamente sobre a tecnologia. Lucas, de 14 anos, pergunta o seguinte: qual foi o jogo mais importante, na sua opinião, para a cultura nerd e por quê? Nossa, Lucas, que pergunta difícil, mas assim, vamos tentar. Eu acho que a gente pode pensar no Super Mario como um jogo muito importante. Por quê? Claro que o mais importante, uma história tão longa como a história dos jogos, é muito difícil, mas assim, por que o Super Mario? Porque ele é um jogo que dá assim uma base para a gente jogar qualquer outro jogo posterior, e porque também constrói nosso imaginário, nossas ideias, nossas referências sobre jogos de plataforma. Então, vou colocar aqui esse jogo, porque ele vai lá dos 8 bits e vem se atualizando até virar 360 graus, enfim, mundo mais aberto. Então, vou dizer que é o Super Mario. Que bom. Eu gostava também muito do Super Mario. Então, agora, a Rafaela, de 17 anos, pergunta: oi, Anne, tudo bem? Aqui é a Rafaela. Você acha que os jogos podem realmente ajudar a gente a aprender na escola? Tem algum jogo educativo que você recomendaria? Aí, sem dúvida, Rafaela, eu acredito que os jogos, eles funcionam como um tipo de obra de arte, assim, a gente aprende pela arte, né? E então, se a gente for pensar nos jogos como elementos, artefatos culturais que estão na sociedade, todos eles ensinam alguma coisa, mesmo que o discurso ali seja o contrário, a gente consegue aprender ali sobre história, sobre sociologia, sobre música, sobre referências visuais artísticas. Então, acho que a gente pode sempre pensar nos jogos como experiências em que a gente está aprendendo, né? Mas aí, se a gente for pensar em questões de disciplinas especificamente, eu acho que tem 2 jogos que podem ser bastante positivos, assim, para a gente melhorar as nossas habilidades, né?
Um deles é um jogo indie que chama Mandinga Tales of Banzo, que é um jogo aqui do Distrito Federal, e que ele vai trazer pra gente, assim, através de um RPG de turnos, vai contar pra gente uma história numa perspectiva negra, bastante plural, sobre como é que era a experiência cotidiana de pessoas negras no período colonial. Então, eu acho que é uma aula de história bastante relevante, né? E o outro jogo que eu acho que é bacana também é o Tetris Effect. É um jogo de Tetris, mas ele é um jogo de Tetris que, como a própria proposta, assim, tipo, ajuda a gente em termos de raciocínio lógico, de geometria. Então, eu acho que esses dois jogos, eles são dois jogos indies e que, além da gente estar ali no processo de aprender coisas, né, que são dentro de disciplinas, a gente também para pensar na experiência, porque os jogos indie, eles proporcionam a gente também muito mais do que só o conteúdo direto que está ali, uma experiência mecânica, uma experiência de jogo, uma imersão que é diferente, né? Que é sobre pensar. Ah, bacana. E a nossa última pergunta dos estudantes vem do Tiago, de 15 anos, e ele diz assim: fala, Anne, eu sou o Tiago. Quais são as novidades mais legais que você espera ver nos jogos nos próximos anos, especialmente envolvendo VR? Nossa, olha, Thiago, eu tô muito ansiosa para ver, assim, eu sou apaixonada por jogos de terror e fantasia, e eu acredito que esses jogos de ficção científica e de horror, assim, eles com o VR, eles vão proporcionar a gente, assim, experiências que vão extrapolar demais o que a gente conhece, o que a gente vive, assim, no cotidiano, e algumas coisas também, quando a gente pensa, assim, em ficção científica, por exemplo, a gente às vezes pensa em objetos muito tecnológicos que a gente não consegue entender, mas eu acho também mó legal quando a gente tem aquelas obras que mostram pra gente também como que algumas coisas continuam, sabe? Então, acho que vai ser muito legal a gente ver o mundo distópico e mas também o mundo utópico, assim, como a gente vai viver, né, com o nosso corpo, assim, como é que a gente vai usar todos os sentidos possíveis para experienciar outros mundos realmente, para além da imersão que a gente tem já na tela de 2 dimensões. Então, eu estou muito empolgada com essa possibilidade. Ótimo. Anne, a gente está começando a caminhar para o final, e aí sempre no fim eu peço para que o nosso convidado palestrante sempre fale um pouco de uma dica, uma novidade, uma recomendação, um conselho para os estudantes que estão aqui, ávidos por conhecimento, interessadíssimos nesse universo dos games. O que é que você deixaria de recado, de dica para essa galera que está aqui com a gente? Olha, gente, eu acho que os jogos, eles são uma paixão que a gente vai desenvolvendo e que eles são muito mais do que você chegar, sentar lá, apertar botões e fazer o personagem fazer alguma coisa, né? Então, quando a gente está jogando, eu sempre acho importante a gente se ater ali à experiência, a gente se ater à relação que a gente tem com aquela história, como aquela história ela modifica a gente, o que, que a gente aprende, como aquelas histórias mudam a gente, né? Às vezes elas mudam porque elas são muito legais e mostram histórias que a gente jamais imaginaria, e às vezes elas nos mudam porque elas mostram experiências humanas extremamente pesadas e grotescas que nos fazem pensar sobre o nosso lugar no mundo. Então, assim, a minha recomendação é jogue sempre os jogos que chegarem, que forem mais possíveis para você, mas sempre se perguntando também sobre aquilo, né? Dialogando com aquela narrativa, não seja só absorvido por aquelas histórias que são empurradas para você, mas assim, se pergunte, vivencia a história que está ali, ou mesmo se for um jogo de mecânica, assim, pensa sobre o que aquilo está dizendo para você e o que aquilo conecta, assim, dentro da sua realidade, dentro do mundo, do contexto em que você vive, que aí, sem dúvidas, você vai ter uma experiência de jogo que é muito mais positiva e muito mais prazerosa. Nossa, Anne, obrigada. Assim, como eu falei antes, cada pergunta, cada momento da sua fala, a gente sente como se fosse uma aula, né? E a gente percebe seu profundo conhecimento sobre esse universo dos games. Não é à toa que você está aí evoluindo na carreira acadêmica também, né? Que eu acho super interessante trazer esses reflexos para a área acadêmica também, né? E essa paixão que você passa também traz para a gente uma sensação de inspiração muito grande. Então, por isso, eu queria agradecer muito. Eu acho que saímos todos desse papo muito inspirados. Então, a gente agradece sua presença aqui no TecTec. A gente agradece também a todos vocês que estiveram com a gente esse tempo todo, perguntando, enviando suas perguntas. Então, para a gente
É super importante essa participação, isso que faz a conversa aqui, né? Eu já ia dizer o jogo, mas é um jogo também, né? A conversa aqui fica cada vez mais interessante e consistente, né, com a realidade dessa juventude que está aqui com a gente. E aí, para todos os entusiastas da tecnologia que estiveram conosco, o convite é que continuem jogando, continuem explorando novos mundos, e não esqueçam que o aprendizado continua por aqui, então fiquem atentos. O nosso próximo painel é sobre startups e o espírito empreendedor. A gente vai ter aqui com a gente a Bela Duarte, a Lei Almeida, onde vamos mergulhar no dinâmico mundo das startups e na paixão pelo empreendedorismo. Então, espero que vocês fiquem com a gente até lá e tchau, tchau, até a próxima. Obrigada, gente. Tchau, tchau.